A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Hoje com Alexandre Nascimento, repórter de Economia e Atualidades de O Tempo. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia, e você, Luciano? Tudo tranquilo. Vamos falar sobre seguro e proteção veicular. Tem diferença, né, Alexandre? Tem diferença, muita gente não sabe e as diferenças são enormes. Primeiro eu vou trazer alguns números, Luciano, porque assim, apesar de ainda não ter regras bem definidas no Brasil, o serviço de proteção veicular, ele já concentra cerca de 4.500.000 associados no país. Esse número é quase um quarto do mercado regular de seguros automotivos, que reúne aí 20 milhões de veículos. Aliás, esse número, 20 milhões de veículos, corresponde a 30% da frota. Então, é muita coisa. É muita coisa, só que aí a gente pode pensar, poxa, e os outros, né? Então é bom também trazer esse dado: 70% dos veículos não tem seguro nem proteção veicular no país. Então, você imagina o pessoal rodando aí, muita gente. Na aventura. Na aventura. É. Pois é. E as principais diferenças, quais são, hein, Alexandre? Olha, tem muitas diferenças. Para começar, os seguros são vendidos por seguradoras ou corretoras de seguros, que são empresas com fins lucrativos, né? Empresas que visam o lucro, e elas são reguladas por um órgão fiscalizador que se chama SUSEP, é a Superintendência de Seguros Privados, é um órgão ligado ao governo federal. Essas empresas, elas são obrigadas, né, as seguradoras, a construir uma reserva financeira para pagar as colisões ou o roubo dos veículos dos clientes. Agora, já a proteção veicular é comercializada por cooperativas, são sem fins lucrativos, então não visam o lucro. Nesse modelo, o rateio das despesas é dividido entre os sócios pela contribuição mensal. Só que nesse caso, não existe um órgão fiscalizador, né? A gente disse aí que não tem uma regulamentação ainda, então é como se elas agissem cada uma com as suas próprias regras. Então é um pouco diferente do caso do seguro. Outra diferença significativa está no preço. Nas seguradoras, o prêmio, que é aquele valor do seguro, ele é determinado após uma análise do perfil do motorista, o modelo do veículo, né? E pode ser pago aí também outros diversos fatores, e o valor pode ser pago numa cota única ou então dividido, né, parcelado aí por vários meses, mas com valores fixos. Na proteção veicular, como é que funciona? O preço cobrado também é mensal, mas a composição das parcelas é bem diferente. O valor corresponde à taxa de administração do plano, além do rateio dos valores pagos no mês anterior para o pagamento de sinistros. Né? Então, você imagina. Então tem que fazer um cálculo com relação ao que foi gasto para cobrir sinistros, e aí faz esse cálculo para o mês posterior. Exatamente. Então, pode ser que no mês você pague uma parcela pequena e no outro mês já vem aí uma parcela mais alta. Mas, geralmente, a proteção veicular é mais barata do que o seguro. E a cobertura também tem diferenças. No caso do seguro, há cobranças também por serviços adicionais, né? A gente pode, por exemplo, contratar um seguro para, no caso de quebrarem o vidro do meu carro, né? De roubarem meu som. Sim. Então, ou você pode optar por não ter esse serviço. No caso aqui das cooperativas, da proteção veicular, aí não tem esse serviço esse serviço adicional. E aí a gente pergunta, né? O que a pessoa pode fazer para se proteger nos dois casos, né? Vamos lá, por exemplo, no caso da proteção veicular, só para você ter ideia, já são 600 associações mais ou menos no país, cada uma ali com a sua própria regra. Então você imagina a dificuldade que o consumidor pode enfrentar. Uma dica que a gente dá é pesquisar se a cooperativa é filiada, anota aí, ó, a AAAPV. AAAPV. O nome é grande, ó, Agência de Autorregulamentação de Entidades de Autogestão de Planos de Proteção Veicular contra Riscos Patrimoniais. Então é melhor lembrar da sigla. AAAPV.
PV. Então entra nesse site, dá uma olhadinha, olha, é uma associação filiada, né, a esse órgão, né, que não é um órgão fiscalizador, mas é um órgão que ajuda ali a dar uma regulamentada no caso. Não é a SUSEP no caso das seguradoras, mas é uma entidade que consegue fazer essa regulação ou esse intermédio aí da situação. Exatamente. No caso das seguradoras, entra no site da SUSEP, sabe? É SUSEP. É só entrar no site da SUSEP e dar uma olhadinha se a seguradora é filiada, né? Ali, se ela é fiscalizada pela SUSEP. Outra dica é entrar nos sites de reclamações, por exemplo, o Reclame Aqui, né? E dar uma olhadinha, ver se tem muitas reclamações. Então, assim, essas dicas podem te ajudar bastante, sabe? A gente tá trazendo aí a história de um rapaz que capotou o carro ali na Serra de Petrópolis, né? No caminho de BH pro Rio. Esse rapaz já tá há 5 meses com o carro batido numa oficina, não consegue resposta e tá numa situação complicada. A gente deu uma olhadinha, é uma empresa de proteção veicular, não vou dizer o nome aqui. Que não está lá na entidade. Não está lá na AAAPV. E com toda certeza tinha um preço mais atrativo. E né? Algum amigo que indicou. Exatamente. Então tem que ficar atento, tem que buscar, como destacou aqui o Alexandre, sites de reclamação, saber se a associação está vinculada a essa entidade, mesmo a situação das seguradoras. O que não pode é ficar nessa massa dos 70% rodando na aventura. Pois é, a gente imagina aí, não é nem o seu carro. Se você bater, por exemplo, na traseira de uma Ferrari, você tá ferrado. Exatamente. Eu vou te falar, eu renovei o seguro do meu agora, né? Venceu ontem, inclusive. E vou te falar, viu? Fiz as cotações, né? Continuou com a mesma seguradora que estava valendo mais a pena, mas eu fiz uma modificação que é justamente em relação a essa proteção contra terceiros. Dei uma aumentada nesse valor porque a coisa mais fácil que tem hoje em dia é você trombar aí, trombar no sentido figurado, viu, gente? Mas você estar aí na rua do lado de um carro que custa 150, 200, 300 mil. Então, vale a pena ficar atento a essa situação. Mas eu achei o meu bem puxado para um carro que é 2012, viu, Alexandre? Mais de R$1.600. Geralmente o seguro ele tem pouca diferença assim de um carro 2012 para um carro 2018, 2019. Tenta fazer o seguro de um Monza para você ver. Complicado. Até por isso surgiram essas associações, né? Elas surgiram por causa de caminhoneiros que não conseguiam, né, fazer seguros de caminhões mais velhos. Então foi por isso que foi surgindo esse serviço de associação. Mas tem que tomar cuidado. Alexandre Nascimento, repórter de atualidades e economia de O Tempo, muito obrigado, um ótimo final de semana e até a próxima, viu, Alexandre? Valeu, ótimo fim de semana, sempre um prazer enorme participar aqui com vocês.